Bom, nosso boa tarde. Hoje, domingo, sol quentíssimo, temperatura chegando aos 50 graus. E assim a cada dia, que amanhã sempre é uma esperança de um dia melhor. Assim é o sonho. É lamentável que nós não possamos aqui realmente estar rindo, brincando, alegre, porque tais momentos não pede isso. Estamos atravessando uma fase de um moribundo que está à beira da morte. E na medida que nós nos aproximamos, a tristeza vai realmente dominando. É algo que está à beira da morte, pode ser salvo, mas ficamos de mãos atadas, sem poder fazer nada. Sem poder fazer nada em um certo sentido, porque o doente, ele é pesado. E não dá para um sozinho levantar este doente, modificá-lo, tirá-lo do lugar, do local, para realmente aplicar o remédio. Então as nossas forças são poucas e precisamos de mais pessoas para que possam nos ajudar a levantar esse doente, mudá-lo de posição. É um doente que está na escuridão e precisamos levar para a luz do sol. Precisamos levá-lo para a claridade. Mas o peso desse doente é muito grande. E as infecções estão generalizando em todo o seu corpo, dilacerando. E infelizmente temos em volta deste doente centenas e milhares de pessoas, mas elas não se preocupam em nos ajudar. É necessário que haja realmente essa unificação e possamos locomover e dar vida nova, ou nova vida, ou ressuscitar a alegria desse doente. Mas antes vamos voltar algumas centenas de milhares de anos atrás. Infelizmente, nós estamos retornando à Atlântida. Estamos retornando a Sodoma e Gomorra. Estamos retornando aos acontecimentos de Jerusalém. É fácil de explicar. Sabemos que por muito que nós possamos dizer algo, entrará no ouvido e sairá no outro. A humanidade ela está dominada, dopada, anestesiada. E nos parece que, por muito que desejemos, por muito que possamos desejar, mas a nossa palavra ela não tem eco. Não estamos aqui para denegrir a moral de ninguém. Não estamos aqui para xingar, desmoralizar. É simplesmente os acontecimentos. O ser humano, eu ouso muito dizer, é uma ilusão ilusória. A humanidade está vivendo momentos de uma ilusão ilusória. Um sonho sonhado, que na realidade passa a ser um pesadelo. A humanidade, no geral, não estou falando a nível de Brasil, não. Estou falando a nível de órbita terrestre. A humanidade. 8 bilhões de seres humanos, mas que na qual a maior parte vive na ilusão de si mesmos.
Eles colocaram na cabeça algo com tanta facilidade, que foram dominados pelos seus próprios pensamentos, mas sem analisar as consequências que isso possa trazer no futuro. Nós somos aqui contra credos, religiões, segmentos, de forma alguma. Já falamos várias vezes, se tivermos que falar de cada credo, de cada religião, de cada segmento, nós podemos falar sobre o fundamento e a finalidade daquele credo, daquela religião ou daquele segmento. Portanto, todos são bons. Não existe esse ou aquele que seja ruim. O que deturpa tudo isto são as próprias pessoas, que entram num fanatismo e deixam serem dominados por uma doença interior. E eles não vê nada daquilo. É tal qual. Eu ouso muito dizer isto. A maioria não conhece hoje em dia. Infelizmente não conhece. Mas existem os animais de carroça e quando ele está na estrada, ele usa 2 tampões aqui do lado, desse jeito. Qual o motivo? Porque esse animal, ele não enxerga o que está dos lados, ele só enxerga o que está na frente. Portanto, podemos soltar esse animal nessa carroça, ele vai caminhar o dia todo, mas ele só vai em frente. É incrível. Ele não olha, porque dos lados paralelos, pode surgir algum bicho, alguma coisa, e ele desviar o olhar. Então aquele animal, ele segue aquilo ali, é o que está na frente. Ele não enxerga mais nada, é isso que está aqui. Assim é o ser humano. E isso não é de agora, não estou falando da humanidade do agora, não. Isso já vem desde outrora, do passado. Vamos voltar na era de Jesus Cristo, da vinda do Messias, o Salvador, como diz o livro da lei, né? A Bíblia, o Alcorão, a Torá. E eis que vem o Salvador. Não vamos entrar no mérito, que todos sabem da história, né? O que é que o povo fez? Foi lá e aceitou que ele fosse morto, o inocente morto. O inocente morto. Foi morto, assassinado, estouraram tudo. Quando Jesus foi para a cruz, dentro dele não existia mais nada inteiro. Fígado, rins, baço, tudo já estava estourado de tanta pancada. Essa é a verdade. Porque a lei era não quebrar ossos nenhum, para que ele pudesse carregar a cruz. E isso tudo na frente de todos, de todo o povo. E o povo acompanhando, sem se rebelar. O povo com medo não se rebelou. Porque naquele momento, se toda a Jerusalém se reunissem contra a condenação de Jesus, teria sido outra. Mas não. O povo se acovardou. Fizeram seu buchincho entre si, mas não lutaram pelos seus próprios ideais. E assim veio um homem. E Jesus foi um homem bom, bondoso. Só pregou a palavra do amor, da união, da solidariedade. Como todos sabem, não vamos entrar no mérito. Como nós temos hoje grandes mensageiros que trazem a palavra de unificação, mas não são levados em contas. E quando esses mensageiros são descobertos, pegos,
presos, judiados, não aparece uma viva alma para defendê-los. E assim veio. O que o ser humano faz? A humanidade, eu estou falando no globo terrestre. Deus vai ajudar, Deus vai socorrer, e coisa e outra. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Covardia. Entregar para a mão de quem ele não vê e ficar quietinho, calado. Não, Deus vai tomar conta. Não, Jesus vai. Sangue de Jesus tem poder. Porque Jesus está comigo, Deus está comigo. Deus não está com ninguém, Deus está junto daquele que realmente tem o seu pensamento, os seus atos e ações para o lado do bem. Deus só está ligado ao bem. Portanto, não adianta não vou fazer nada não, porque Deus vai acabar com o mal. Não, Deus não acaba e nunca vai acabar com o mal. Enquanto a humanidade sentar e ficar esperando isso, é melhor esperar sentado, porque em pé vai cansar. Deus ou Jesus ou santo nenhum vai acabar com o mal. Porque o mal vem justamente para testar a coragem daquele que luta pela verdade, pela justiça, pela ordem. É lamentável. A gente anda, se oração e rezas valesse alguma coisa, nós não estaríamos vivendo o caos de hoje desde a era de Jerusalém. Porque o povo só vive rezando. Igrejas e mais igrejas gritando, lamentando, bababá, blá, 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 tirando o diabo do outro, mas não tira o diabo daquele diabo que está dominando o país, dominando a nação, dominando por completo. São milagreiros. Mas por que não faz o milagre de unir, todos unirem-se, um em prol um do outro? Cuidar do seu jardim, cuidar do seu quintal, cuidar da sua moradia. Quintal e moradia essa que eu digo, Brasil. Por que não se une? Já que nós somos irmãos em Deus, porque somos filhos do mesmo Deus Criador, por que nós nos unimos para defender a lei, a dignidade, a moral, a ordem, o respeito, a disciplina? Mas não, ficamos brigando uns com os outros. Nesse exato momento alguém vai me xingar, me chamar de que eu sou esclerosado, que eu sou isso, que eu sou... Isso é um direito da pessoa. Agora, quando a giripoca está comendo, o lombo está ardendo. Ai, meu Deus do céu, me ajuda. Ai, meu Senhor, eu acredito em vós. Me dá um pouco, me ajuda. Ai, ajuda meu parente que está doente. Ajuda o fulano que está. Ora, gente, isso é sinceridade. Isso é uma doença mental. Lamentavelmente, eu estou falando a realidade. Não adianta nada rezar a Deus e acender vela ao diabo. Reza-se tanto a Deus, fala tanto em Jesus, mas as porcarias estão acontecendo e são incapazes de se unirem e dizer assim, não, queremos respeito, disciplina e ordem. E lei. Então estamos vivendo caos, estamos vivendo pior do que a Sodoma e Gomorra. É preciso que possamos analisar. Aí vai se dizer, Alvarino, você fala tanto, por que você não faz? Gente, eu estou fazendo a minha parte. Eu estou aqui agora dentro da minha casa, mas se for preciso sair para as ruas, não para violência, mas se for preciso sair, eu estarei onde for para dar um apoio aos meus irmãos. Quando eu falo irmãos, eu estou falando irmãos porque somos filhos de um só Criador.
Às vezes me dá vontade de dizer aqui, entrar em assuntos mais difíceis, mais intrínsecos. O que é Deus? Fala-se tanto em Deus, mas quase ninguém sabe quem é Deus, o que é Deus, quem é Deus. Porque Deus foi uma palavra inventada pelo ser humano para identificar uma força desconhecida. E se agarraram tanto a essa palavra que ninguém mais trabalha, ninguém mais faz nada, não. A única coisa que está faltando é ficar dentro de casa e dizer assim, Deus, vai lá e faz o meu serviço lá no escritório. Ó Deus, vai lá e conserta aquela rua. É o que está faltando o ser humano exigir, é isto. É a única coisa que está faltando. Eu digo isso com sinceridade. Eu não falo nada daquilo que eu não conviva o meu dia a dia. Eu convivo com pessoas pobres igual a mim. Eu convivo com pessoas de nível médio. Eu convivo com pessoas de nível alto. E muitos deles vão ver esse vídeo. Eles mesmos me disseram, pô, Baiano, volta e meia eu vejo aí o que você fala. Então eu estou falando isso, e não é gentezinha de nível pequeno, não. Eu só, claro, evidente que eu não vou citar nomes. E jamais eu farei isso. Mas eles mesmos vão ver. Porque o amor, ele está, não é entre o pobre. Ah, mas o fulano é rico, não tem... Não, não existe isso. O que existe pobre sem vergonha é demais. Em ambas as classes sociais. Eu convivo com pessoas de nível alto. De manhã, está perto da televisão assistindo a missa. 10 horas assiste a segunda missa. Meio-dia assiste a terceira missa. 3 horas, a outra missa. E assim, e ali, ajoelhado de terço na mão, ajoelhado rezando. Mas não vale a roupa que veste. Não vale a roupa que veste. É pessoa que nem o diabo, se existisse o diabo, nem o diabo aceitaria no inferno. E fala de Deus. Eu estou falando isso com conhecimento de causa. Não estou aqui inventando nada, não. Conheço outros que vivem com Bíblia debaixo do sovaco. Na igreja é um pregador que, sinceridade, a gente se apaixona. Se apaixona pelas palavras de Jesus. Mas quando sai aqui fora, olha, eu vou lhe dizer, uma mulher de baixo meretrício tem mais merecimento do que essa pessoa. Estou falando isso e posso provar. Então eu faço um estudo geral. Alguns amigos aqui da minha página, sabe? Antes eu viajava, conversando sobre muitas dificuldades do que ocorre com as pessoas. Mas hoje em dia, não compensa mais. É jogar conversas ao vento. Mas enquanto vida eu tiver, eu estarei aqui. E outra coisa, muito importante, apesar de que isso não adianta nada também, não. Quando eu falo isso aqui, mas ele está falando que já é velho tem essa mania. Não. Autorizo qualquer um a procurar a minha vida. Por onde passei, por onde morei, por onde trabalhei, por onde convivi. Para procurar alguma coisa contra a minha dignidade. Até nos meus relacionamentos particulares, que não tem que dar satisfações a ninguém, eu nunca fui perverso. Nunca tirei partido. Eu sempre tirei de mim e deixei para lá. Porque eu reconheci o valor das pessoas que estavam junto a mim.
Foram pessoas maravilhosas. Nunca tirei proveito. Não. Errar eu já errei. Quem é que não erra? Qual homem que não erra? Mas são erros que realmente, hoje em dia, seria tão normal, mas que para mim não é normal. Foi erro. Então, nós estamos passando por uma fase muito difícil. Apesar também que, sinceridade, eu vou lhe dizer, hoje o homem já deixou de ser homem, os poucos ainda que tem, são canalhas, bandidos, canalhas, perversos, assassinos, ladrões. Hoje nós temos 3 classes de homens. Ainda existe homens mesmo, homens de moral. E temos a segunda faixa, que é do meio, né? A coluna do meio. Não está lá e nem cá. Que, aliás, é uma grande quantidade. Então, nós temos hoje, realmente, homens mesmo, sério, homens cumpridores dos seus deveres, uma faixa de, vamos dizer, 25%. Por quê? 35% é lá e cá. Não tenho nada a ver, olha, não tenho nada a ver com a vida particular de ninguém. Não. A minha finalidade aqui é lutar no ideal para a convivência entre todos. Cada um do seu jeito que seja, não importa. Isso não é nada demais, não. Demais sim é. Os outros 40% ou 45% são ladrões, corruptos, vagabundos. E esses são prejudiciais. Ora, pegando essas outras percentagens, se todas elas se unirem, poderia vencer o lado do mal. Mas não. Nos dá a impressão que a humanidade está de coma. Tudo está acontecendo. E nada fazem. Agora, o que mais nos toca realmente nisto é porque a gente percorre centenas de páginas. É Jesus para aqui, Jesus para lá. Ai, Jesus é meu pastor, nada me faltará. Ai, Jesus está comigo. Em glória e honra, Jesus. Mas vai procurar vai dar vontade de dizer palavrão. Aí vai perguntar, o que você faz aí pelo seu Brasil, pela sua nação? Não, Jesus toma conta. Ah, o Jesus é o safado do empregado, que é obrigado a fazer o que ele deveria fazer. A minha casa está toda suja aqui, quem tem que limpar é Jesus. O meu quintal está todo cheio de mato, quem é que tem que capinar aquilo, arrancar o mato? É Jesus. A minha roupa está toda imunda, toda suja, quem é que tem que lavar? É Jesus? É Deus? Gente, olha, põe isso na cabeça. Vamos levar essa palavra Deus e Jesus com mais respeito. Esquece um pouco. Cuida mais dos seus afazeres da sua casa, do seu semelhante. Eu vejo pessoas falando em Jesus, Jesus, Jesus. Aí quando sai lá fora, está desejando, olhando a vida do outro, falando da vida do outro. Ah, porque aquele lá está entregue para o Satanás, aquele outro está entregue para o diabo, aquele outro está entregue ao Beelzebub. Quem é você? Quem é você para dizer uma coisa dessa? Enrola o rabo, senta em cima e fala do rabo dos outros.
Então eu estou afim mesmo de falar logo rasgadamente, porque o que eu vejo ainda é todos esses que têm esse fanatismo têm o coração perverso. Basta você falar e pronto, ele já se enerva logo, já fica com raiva, já começa a denegrir, já começa isso, e aí começa a misturar Deus no meio, começa a misturar Jesus no meio. Observe isso ao seu lado. Observe isto. E não é, veja bem, isso é em todos os segmentos. Todos os segmentos. Seja ele na Umbanda, Quimbanda, espíritas, seja ele no espiritismo, seja ele no maometismo, os maometanos, seja ele maçonaria, seja ele Rosa Cruz, seja ele tem os cápulas que usam o seu segmento para desvirtualizar o seu semelhante, para ensinar o errado e fazer deste momento uma baderna geral. Esta é a realidade. O ser humano precisa acordar. Deixa Jesus e Deus e Jesus descansar. Não toque no nome dele, lute pelo seu ideal. Se a sua rua está ruim, perversa, mal cuidada, mas se cada vizinho se unirem, cada um trazer 10 pedras e fazer o calçamento, devagarinho, quando chegar lá no final, a rua está toda calçada. Mas não! O prefeito é o culpado, o governador é o culpado, o presidente é o culpado, o senador é o culpado, o vereador é o culpado. Se cada vizinho, de um lado da rua, o vizinho do lado, cada um traz a metade da frente da sua casa e faz o calçamento ali, analisem bem quando chegar no final, se cada vizinho, imagine se todos eles então se reunirem num momento só e planar a rua, nivelar a rua e todos no tirar o sábado e o domingo e colocar as pedras ali. Pensem sobre isto. Pensem. É tal qual. Reúne-se vários vizinhos para formar um time de futebol, mas não tem campo. Mas tem um lugar lá que está no matagal. Na mesma hora se reúne, compra uma cerveja, cada um pega uma foice, uma enxada, vai para lá e rapidamente eles formam um campo de futebol. Rapidamente eles plantam a grama. Rapidamente eles colocam as divisórias dos gols. Rapidamente eles começam a formar o seu time. É só tirar isso nessa. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos doar um pouco de nós para com o nosso vizinho, com o nosso semelhante. Agora vamos analisar isto. Se todos nós fizéssemos isso nesse nosso Brasil, de norte a sul, de leste a oeste. Mas como eu vou fazer para ajudar? Fácil. Quando nós queremos, nós temos pessoas para fazer isso. Mas é preciso que nós estejamos juntos. Para puxar, vou citar exemplo comum, que é para todos entenderem. Vamos dizer que um carro caia num buraco profundo. Não, mas tem o guindaste. Não, mas vamos dizer que não existe guindaste no momento. Só tem as pessoas. Ora, por muito fraco que a pessoa seja, mas se cada um der as mãos, colocar uma corda e cada um der as mãos, mesmo aquele que não tem força nenhuma, mas se ele estiver ali, encoraja os outros a fazer mais força ainda. E lá embaixo tem um gancho que vai segurar aquele veículo. E aos poucos esse veículo sai do abismo.
Resumindo, a união faz a força. E a força consegue reabilitar aquele fato em si. Eu acredito que dá para todo mundo entender, não? Nosso país está passando por uma fase muito ruim. Se todos os brasileiros se unirem, nós podemos, sim, modificar. E se nós modificarmos, se nós trabalharmos sem violência, sem maldade, sem rancor, sem ferir ninguém, mas fazer a justiça, tudo melhora. A própria natureza, ela se adorna, ela vai se aclimatizar e nós vamos ter um bom retorno. Os nossos atos atualmente estão mudando todo o firmamento, toda a natureza. Porque quando nós agimos dentro do positivismo, esse positivismo ele espalha na própria natureza e a própria natureza se fortalece. Mas no ostracismo que estamos vivendo, desculpa aí o barulho, porque aqui assim, o barraco aqui é na beira de uma rua. E aí tem esses motoqueiros, já viu, né? Não tenho condições de morar num lugar melhor, aí tem que morar nesse barraco mesmo. Mas então, essa união, ela faz a força. A nível de Brasil, cada um pode fazer. É só paralisar. Tal dia, o Brasil para. E nesse dia, aí sim, aí compensa. Aí sim, você é ajudado. Nesse dia, ninguém sai de casa para nada. Já sabe que nesse dia vai haver a paralisação. 2 dias antes vai lá, vai no mercado, compra suas coisinhas, mune seu barraquinho, mune a sua casa. O outro que é rico, mune a sua mansão. E naquele dia, não coloca o pé para fora de casa, não. Nada. Porque se você for para um bar, você vai conversar besteira. E pode encontrar coisas ruins. Para o Brasil. Parar por completo. E se for possível, entrar em contato com as moscas, mosquitos, baratas, ratos. Eu não estou falando dos ratos da terra aqui. Os ratos aqui. Eu não estou falando rato de 2 pernas, não. Aí, proibir, conversar com ele, proibir não. Conversar para eles nem voar. Os mosquitos, as moscas, se possível, os pombos, isso tem tudo quanto os lugares, os passarinhos. A gente conversa agora, fulano, nesse dia vocês nem voam, não. A natureza para também. É só questão de pensamento positivo. Podem acreditar, a própria natureza vai parar. E um país parado, não aguenta parar 3 dias direto, sem nada funcionar no Brasil. Nada. Não aguenta. Mas parar para quê? Para que realmente possamos ter uma diretriz coesa, honesta, verdadeira. Não estou aqui defendendo ninguém e nem acusando ninguém. Estou simplesmente falando a realidade. Nós temos aí pessoas inocentes presas, sofrendo. Nós temos policiais que não fizeram nada, estão aí sofrendo. Nós temos uma polícia muito boa, que luta por tudo, mas ela está enxugando gelo. Cada bandido que pegam, já vem a ordem, solta, não pode prender. Eu tenho colocado vários vídeos aí mostrando isso. E não são vídeos falsos, não. Eu, estou falando por mim. Conheço vários policiais. E todos eles dizem, Alvarino,
Nós não sabemos o que fazemos. Nós somos obrigados a fechar os olhos quando nós vemos algo errado. Porque se nós formos lá nos meter naquilo, está arriscado a gente sofrer um processo e ficar marcado lá com os grandões. Então, você já sabe, se a gente for abrir esse pacote, já sabe. Então, os policiais hoje, eles veem o lado errado e veem a coisa, e se eles puderem, eles saem fora para ninguém ver que eles saíram fora e não se mete naquilo. Porque sabe que eles sabem que estão se metendo com o negócio de bandido. Se eles prenderem, eles vão ser chamados a atenção. O governador de São Paulo vai se enfiar numa vara numa camisa de 11 varas aí, hein? Ele resolveu acabar com a corrupção e acabar com o banditismo. Então ele já sabe que vão macetar ele e ele está correndo risco de vida. Essa é a verdade. Então, do jeito que está, o que é errado é o que está certo. Então vejam bem, a cada dia piora tudo. E eu já estou aqui com 36 minutos, mas queria dar esse alerta. Não fica perdendo tempo entregando na mão de Deus, na mão de Jesus, não, porque isso já é feito desde a era de Jerusalém. De lá para cá, o que cresceu de igrejas, credos e segmentos foram demais. E até hoje não resolveu nada. Quanto mais se reza, mais assombração aparece. Hoje nós temos um outro fato que eu gostaria muito de falar, mas não adianta. As pessoas não acreditam no errado, mas no que é certo eles não acreditam. Hoje nós temos esses espíritos obsessores que se reencarnaram e está fazendo o que faz conosco aí. Hoje nós estamos vivendo uma era riterista, hoje nós estamos vivendo uma era de Lenin, hoje nós estamos vivendo uma era de uma baderna total. Infelizmente, é uma verdade. Agora, não adianta pedir a Deus para mudar o conceito lá do STF, Superior Tribunal Federal. Não adianta nada pedirmos a Deus para mudar o conceito desse que chamam ele de presidente. Não adianta pedir a Deus para mudar o conceito deles. Eles que precisam sentarem, analisarem, não, realmente vamos ter mais um pouco de respeito vamos lutar realmente por algo bom, construtivo do nosso país. Se eles mudarem o conceito, gente, o povo todo corre para eles. Está nas mãos. Deixarem de impor as suas próprias vontades. Porque o povo não está querendo impor a eles nada, não. O que o povo quer é um pouco mais de respeito. Eles já ganham um salário enorme, têm todas as mordomias. Por que sacrificar o povo? Por que impor leis absurdas? Leis não, impor vontades absurdas. E tudo às vezes quebrando a própria lei. Não é só esses 11 ministros do STF, não. Os outros ministros de outras esferas, de tribunais, puder sentar em vossas camas, analisar. O povo não quer briga, o povo só quer viver em paz. O povo só quer trabalhar e ter o direito, a liberdade de ir e vir, sem medo de ser morto, assassinado, roubado, assaltado, vilipendiado. Hoje os prisioneiros é o trabalhador, enquanto um bandido estuprador entra na porta da frente e sai pela outra porta da frente. Ele nem sai pela porta dos fundos. Está arriscado ele entrar pela porta dos fundos e sair pela porta da frente.
Aí se nós fôssemos falar aqui, entraria nosso advogado, entraria. E olha, seria assunto aqui, acho que não daria para fazer, é muita coisa. Mas o resumo todo é o que eu digo. Não é pedir a Deus para mudar o conceito de pensamento deles. Seria importante, porque só eles podem mudar. Ninguém quer o mal de ninguém. É somente o direito. Por exemplo, eu estou aqui agora. Se eu tiver que sair, eu tenho que deixar o celular em casa, eu tenho que deixar o dinheiro em casa, eu tenho que deixar tudo em casa e não adianta. Porque quando os meninos lá vier me roubar e eu não tiver nada, eles me dão um tiro. Veja bem. Então eu sou obrigado a sair de casa para trabalhar 4 horas da manhã. Eu sou obrigado a levar o celular e o dinheirinho, o pouco dinheiro que eu tiver, eu vou ter que estar com ele, porque é para quando o bandido chegar, eu disse, não senhor, está aqui, pode levar. Aí ele leva e, amanhã quero mais, hein? É isso que se vive. Eu desafio você, brasileiro. Você sai nas ruas com confiança? Você confia sua porta aberta? Meu boa tarde. Nesse domingo, 17 de março de 2024. Que pensemos, que possamos refletir, analisar e tomar uma decisão. Porque se for esperar por Deus e Jesus, não. Jamais eles vão se meter nos assuntos terráqueos. Nós, a baderna, somos nós que fazemos. A baderna parte de nós. Então somos nós que temos que limpar a nossa própria sujeira que fazemos dentro da nossa própria casa. O nosso boa tarde. E é usos e costumes, né? E que Deus possa fazer com que você possa refletir e mudarmos o curso da história do nosso país, da nossa vida, dos nossos direitos e da nossa paz. O nosso boa tarde por hoje.